Josué, capítulo 10. Josué 10. Esse texto é uma extensão do capítulo 9. E nós vamos ficar algumas aulas, alguns cultos estacionados aqui, debruçados sobre esse texto, sobre os detalhes da mensagem desse texto. Eu não sei precisar hoje para você quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas eu sempre gosto de explorar cada detalhe, e todo detalhe é importante para nós como igreja. E nós vamos continuar ainda falando sobre manipulação, e hoje, no texto de hoje, estão aqui os resultados da manipulação. Esse texto tem 43 versos, você pode dar uma olhadinha. E nós vamos ler todo esse texto no culto de hoje, para a partir do nosso próximo estudo, a gente pegar apenas aqueles versos que nós vamos explorar, aplicar, nós vamos meditar. Amém? É um texto cheio de emoções. Prepare-se. Então, se você acha que as batalhas acabaram, que a luta terminou, não acabou. Fala assim: não terminou. Não terminou. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam depressivas, ficam decepcionadas, porque elas pensam que aquela vitória que elas tiveram vai superar todas as dificuldades da vida para frente. Nunca mais vai ter dificuldade. E não é assim. A pessoa que tem um sonho tão grande de curar de alguma coisa, em algum tempo ela pode ter outra doença. Não é para você ficar desanimado, não, mas é assim que é. Josué estava diante de muitas batalhas, e nós estudamos aqui com muitos detalhes essa questão do capítulo 9, onde eles perderam uma batalha, mas eles consertaram a questão. Quando Josué diz: nós fizemos uma aliança, mas nós vamos cumprir a nossa aliança. Então, quebrar uma aliança, na maioria das vezes, não é uma opção, é fazer a coisa ficar pior. E o capítulo 10 aqui é a continuidade desse assunto da manipulação. São aqui as sequelas das alianças perigosas. E o texto começa da seguinte forma: tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Adoni-Zedeque ouviu toda essa situação. Nós temos essa máxima no texto, dos inimigos ouvirem o que Deus está fazendo por meio de Josué, e isso traz alguns resultados no interior. E esse Adoni-Zedeque sentiu medo. 2, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, na época Jerusalém não pertencia para os judeus, só a partir da conquista de Davi, que então ele toma Jerusalém, então começa a pertencer ao povo de Deus. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Ão, rei de Hebrão, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglão, dizendo: subi a mim e ajudai-me, firmamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram cinco reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrão, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglão, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Lembra que os gibeonitas de Gibeão, lá no capítulo 9, verso 1, eles faziam parte dessas 6 nações que haviam combinado lutar contra Israel. Mas então os gibeonitas fizeram uma outra batalha
foi como se eles tivessem dado as costas para os 5 povos e eles só pensassem neles. Então é melhor a gente fazer paz com Josué. E todos esses outros 5 povos se sentiram traídos diante dessa situação. Agora eles não vão atacar Josué, eles vão atacar Gibeão, para se vingar de Josué. Verso 6: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Aqui vem um dos primeiros resultados de alguém fazer uma aliança. Josué havia feito uma aliança com Gibeão. Agora, quando esses 5 povos vão atacar Gibeão, os gibeonitas, eles mandam carta para Josué dizendo: olha, socorra-nos, porque você fez aliança dizendo que nós não íamos morrer. Então, quando você faz aliança com alguém, saiba que você está colocando a mão daquele lado lá também. Um casamento exige isso, uma aliança profissional exige isso. Então agora nós temos uma aliança, socorra-nos. Você fez aliança conosco, você prometeu que ia cuidar da gente, agora nós precisamos do teu socorro. Quando você faz uma aliança perigosa, você está lá na tua paz, curtindo o seu domingo, e a outra parte faruma uma batalha aqui com 5 povos, você precisa deixar as tuas férias para ir ajudar na outra batalha. Você entendeu isso? Algumas vezes você já teve dores de cabeça na sua vida que não eram problemas seus. Você teve essas dores de cabeça com problemas com outras pessoas que você fez aliança com elas. Toma! É assim que é quando a gente faz aliança perigosa. Verso 7: então subiu Josué de Gilgal. Sempre Gilgal é o lugar da aliança. Gilgal não está fora de nós, mas está dentro de nós, assim como Canaã não está fora, mas está dentro. Esses 5 reis também aqui, eles estão na terra de Canaã. Eles não estão fora de nós, mas estão dentro. Canaã significa a nossa alma. E Gilgal é o lugar da aliança. E você percebe que sempre as coisas conspiram contra a aliança, contra o lugar da aliança. Verso 7: então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bel-Horão, e os derrotou em Azeca e em Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Verso 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. 5 reis fugiram e se esconderam numa cova. E anunciaram a Josué:
foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não os detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que eles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento, a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5. Era uma surpresa que Josué estava guardando. Não vamos nem mexer nisso aqui. Eu creio que esses 5 reis numa cova com uma pedra em cima deveria ter sido uma grande motivação para batalhar a batalha e ganhar a luta. Aí quando a gente volta para casa, a gente já tem um presente guardado lá. 5 reis. Verso 23. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrão, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglão. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Veja só, Josué tinha vindo de uma questão de manipulação. Ele tinha fraquejado numa situação, tinha sido enganado. Como esse homem se levanta com tanta força, com tanta autoestima, com tanta confiança, e ele chega agora numa próxima batalha muito forte, fortalecido. E ele que agora encoraja o povo que está com ele, coloca o pé sobre o pescoço desses reis, e ele ainda é profeta. O verso 25 é profético, assim como nós estamos fazendo a esses 5 reis, assim, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Verso 26. Depois disto, Josué ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos 5 madeiros até a tarde. Ao pôr do sol deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontraram até o dia de hoje. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como seu rei, destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libná e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera Libna. Então Rão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglão, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglão a Hebrão,
e pelejaram contra ela, e a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglão. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada, todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrão, a Libna e a seu rei, também fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras. Portanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Eles voltaram para o lugar aonde eles fizeram a aliança, aonde foi tirado o excesso da carne que impedia a intimidade com Deus. Esse texto aqui do capítulo 10, ele é muito parecido com o texto do capítulo 7. No capítulo 7 eles haviam uma batalha contra uma cidade chamada Ai, mas eles perderam a batalha por causa da brecha de Acã, por causa da estrutura escondida, das coisas roubadas, do furto. É aquele lugar na alma aonde as pequenas desobediências são escondidas. Eles perderam a batalha não por causa que o inimigo era forte, mas por causa que havia pecado entre o povo. O problema nunca foi a presença do inimigo, mas foi a ausência de Deus ou a presença do pecado. E uma das fundamentais leis da vida é não negligenciarmos o banquete das consequências. E os crentes são profissionais nessa negligência. Quando chega o banquete das consequências, se coloca ali uma cortina bonita e se diz: nós estamos debaixo de uma prova, Deus está nos provando. Mas na maioria das vezes é consequência. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas 6:7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Consequência. Nós precisamos aprender a entender, quando nós estamos debaixo de consequências, é diferente do que nós estarmos debaixo de uma prova. O texto em Provérbios 27, verso 12 diz: o prudente vê o mal e se esconde, mas o ingênuo passa e sofre as consequências. Então às vezes não é só por ação, mas é por ingenuidade mesmo que a consequência entra na vida das pessoas. E essas consequências vieram rapidamente. Há consequências que demoram para chegar. Às vezes o pastor ensina sobre consequências para uma pessoa durante muitos anos, e a consequência não chega, porque Deus ainda está colocando misericórdia sobre a vida da pessoa. Então um dia a consequência vai chegar. Mas as consequências aqui desse texto são consequências que chegam rapidamente. É um pecado que você comete de manhã cedo, e antes do entardecer você já experimenta dessa consequência. O texto trata aqui de dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é o ataque indireto do inimigo a Israel contra os gibeonitas. É um ataque indireto contra Israel, que representam aqui as sequelas, as áreas fragilizadas pelas alianças manipulativas, porque os gibeonitas também não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. São as áreas fragilizadas da nossa alma, aquela pessoa que sofreu manipulação durante muito tempo, e aquela manipulação trouxe muitos prejuízos sentimentais, feridas da alma, feridas do espírito.
às vezes amedrontamento, a pessoa se fecha porque ela não consegue mais confiar em ninguém. Essas são aqui as áreas manipulativas, as áreas fracas da alma. Em segundo lugar, o segundo aspecto aqui, como Josué lidou com esses reis que se esconderam na caverna de Maquedá. Esses reis também não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. O nome de cada um deles revela um aspecto da nossa alma que é tomado pelos instintos ou pelo espírito de manipulação. Algumas distorções causadas pela manipulação no âmbito da liderança. Esses reis falam sobre liderança. A liderança é o principal alvo de um ataque manipulativo, de manipulação. A liderança. Um pai que manipula a família, uma mãe que manipula a família. E às vezes esse aspecto de manipulação é algo que se dirige com violência. Tem pessoas que manipulam a sua casa, ou manipulam no seu trabalho, ou uma liderança que manipula na igreja com violência, usando violência. Mas às vezes também é com sutileza. É uma coisa assim que quase as pessoas não percebem que é uma manipulação. Então esse é o aspecto da manipulação. Eu sempre trago para minha memória, penso eu imagino em algumas coisas que eu já vi na minha vida, pessoas que você não acha que ela manipula, mas ela manipula muito bem, no silêncio e na sutileza. Aquela vovozinha tão querida, que você não daria isso para ela, mas que é tão manipuladora às vezes. Ou aquele vovozinho tão querido, tão doce. Ou aquele diácono, aquele presbítero, aquela pessoa tão querida na igreja. Ou aquele patrão tão querido com o funcionário quando chega. Em alguns dias se revela uma pessoa tão manipuladora, manipulativa. E algumas vezes a manipulação, ela é feita assim descaradamente. Às vezes usando violência, amedrontamento. E nós falamos aqui de áreas da nossa alma aonde essas manipulações machucam e governam. São esses dois aspectos. E a liderança é o principal alvo de um ataque manipulativo. Normalmente a manipulação, ela se perpetua, ou ela tenta se encaminhar ou se instalar a partir de um líder. Não é assim? De um homem com o marido, de uma mãe como esposa, de alguém lá no trabalho. É uma liderança que começa a te manipular. E nós temos aqui um texto parecido com o capítulo 7, mas dessa vez sem retaliação. Retaliação é quando Deus usa o inimigo para nos punir por causa do pecado. Dessa vez não tem retaliação. Nós olhamos aqui para um Josué que se levantou muito forte depois desse último baque que ele tomou. Nós olhamos para um líder que se levanta com uma firmeza incrível no Senhor. Um homem que daqui para frente, a partir desse texto, nós não encontramos mais na história desse homem, desse líder, algo parecido com Acã ou com os gibeonitas. Você pode olhar a partir desse texto, até no último texto do capítulo 24, ele tomando uma decisão ousada, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não há mais na vida desse homem aspectos de manipulação. Ele venceu isso na vida dele. E nós também precisamos vencer isso. Não há mais aspectos de retaliação aqui, porque esse homem se levanta, e só nesse capítulo 10 há muitas vitórias para ele, porque Deus lutava com eles. Deus precisa estar na nossa vida. Nós precisamos nos certificar de que Deus está na batalha com a gente, de que Deus vai com a gente, de que Deus vem com a gente, de que Deus estuda com a gente, de que Deus está trabalhando com a nossa casa, de que Deus está com a gente. Porque se Deus for contra nós, quem será por nós? Nós precisamos do Senhor junto com nós. E as conquistas alcançadas por Josué
causava uma grande intimidação nos inimigos restantes. Cada batalha que ele vencia, né, o texto começa citando a vitória da batalha em Ai. E na televisão, na mídia da época, ninguém falava de outra coisa. Aquela batalha contra Ai, aquela forma, aquela estratégia de vencer aquela fortaleza, aquilo estava na mídia dia e noite. No verso 1, tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Ele ouviu essa questão, essa batalha, essa vitória, e a questão dos gibeonitas fazer paz com Israel. Verso 2: temeu muito. Os inimigos percebem quando os homens de Deus, as mulheres de Deus, têm as suas vitórias internas, vitórias da alma, coisas alcançadas, paredes que são derrubadas, paredes novas que são construídas na estrutura da alma. Os inimigos percebem isso. E desse medo do inimigo nascem duas iniciativas e duas estratégias. Desse medo aqui. A primeira estratégia, eles se ajuntam. Verso 3. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Rão, rei de Hebrão, a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglão, dizendo: eles se ajuntaram. Adonisedeque alia-se com 4 reis, os principais reis daquelas montanhas. O inimigo se alia, o inimigo se ajunta para um combate. Cada uma dessas cidades carrega uma identidade. Essas 5 cidades, elas não estão fora de nós, elas estão dentro de nós. São reis, são fortalezas, são cidades dentro da alma que precisam ser tomadas, que precisam ser derrubadas. Canaã precisa ser conquistada para que uma pessoa tenha abundância de vida. Um respectivo significado espiritual há em cima de cada um desses reis aqui. Jerusalém significa lugar de ensino ou de paz. Jerusalém. Hebrom significa unidade. Jarmute significa altura ou visão. Laquis significa perseverante, tenaz, invencível. E Eglão significa autoridade. Esses reis são os inimigos da paz. Esses 5 reis são os inimigos da paz, são os inimigos da unidade, são os inimigos da visão, são os inimigos da perseverança, são os inimigos da legítima autoridade. Quantos homens não têm autoridade dentro da sua casa? Porque aquela área da alma está tomada por um rei que é inimigo da autoridade. Quantas famílias que não têm paz dentro da sua casa, mulheres, mães, esposa, não tem paz na sua alma, porque a área onde há paz foi tomada por um desses reis. Quantas pessoas que não têm unidade dentro delas mesmo, elas não conseguem se concentrar num assunto, não tem unidade mental, não tem uma unidade de conversa, porque essa área da alma onde a unidade se fortalece foi tomada por um rei. Quantas pessoas crentes de igreja não têm visão de reino, porque a área da alma onde se estabelece a visão é tomada por um desses reis, inimigos de Josué. Josué é a tipologia do Espírito Santo. Quantas pessoas crentes não têm perseverança, não conseguem sair de um pecado, não conseguem perseverar nas coisas corretas,
Você aconselha a pessoa, ela escorrega para o barranco de volta, para dentro do buraco, mas ela não consegue ficar perseverando no lugar correto, porque a alma, o lugar da perseverança, da boa perseverança, é tomada por um desses reis, que são inimigos da alma. Esses reis precisam ser conquistados. E um desses estudos que a gente vai passar aqui, nós vamos falar sobre os 5 ministérios de Efésios 4. E nós vamos falar que esses reis precisam ser tomados para que a gente tenha dentro da nossa vida, dentro da nossa alma, o ensino da paz, a unidade, a altura e a visão, a perseverança e a autoridade. Mas esse lugar precisa ser conquistado. Esses reis precisam ser derrubados. Esses reis são os inimigos da paz, da unidade, da visão, da perseverança e da legítima autoridade. Essas 5 áreas da vida espiritual estão essencialmente interligadas no nosso interior. Se uma delas está ferida, todas as 4 doem. Se uma delas está ferida, as outras 4 também estão afetadas. Se a paz está afetada, vai faltar autoridade. E às vezes sem paz, para que se tenha domínio, se pratica violência. Ou pelo outro extremo, para se ter paz, se pratica a complacência. Não se toma decisão nenhuma. Esses 5 reis precisam ser tomados, para que seja devolvido para a vida do crente a paz, a unidade, a visão, a perseverança e o ensino precisa ser devolvido. Canaã estava dominada. Esses reis são inimigos da paz. Canaã estava dominada por esses 5 inimigos fortemente armados, com cidades fortificadas. Essas são as fortalezas da mente. São os sofismas. Sabe aquela pessoa que se escora naquela filosofia estranha? E tudo ela tem resposta para tudo? Ela tem resposta para tudo. São os sofismas. São as fortalezas internas. A pessoa se fecha nas explicações dela. E ali ela se sustenta naqueles sofismas. São as fortalezas da mente. Os sofismas que conspiram contra a verdadeira liberdade. A pessoa assim, ela não tem liberdade. A cabeça dela é um fuzuê de pensamentos. A cabeça dela é uma panela de pressão pronto para explodir todos os dias. Não tem paz, não tem unidade, não tem autoridade, não tem direção, não tem visão. A alma pode tornar-se refém de um exército de pensamentos e sentimentos que conspiram contra a sabedoria e a liberdade do reino de Deus. São esses sofismas que enganam a vida da pessoa em relação à liberdade, em relação ao descanso, em relação a uma boa vida, mas são sofismas que enganam a pessoa. Ela não tem a verdadeira liberdade, ela não tem descanso, ela não tem paz, ela não tem prazer na vida. No processo de libertação da alma e edificação de uma espiritualidade efetiva, essas cidades, dessas montanhas, são lugares elevados que só podem ser conquistados com duras e persistentes escaladas. Nós precisamos ter lutas interiores, gente, para que esses 5 reis sejam conquistados e derrubadas essas fortalezas. Tem que lutar para valer mesmo. E a luta mais difícil é aquela que nós lutamos dentro de nós mesmos, contra nós mesmos. Mas essa luta precisa ser lutada. Essas 5 áreas precisam ser libertas. Áreas de motivações manipulativas têm um poder maior de distorção e de destruição. Então nós vemos aqui essa primeira estratégia, a estratégia de se ajuntar. Eles se ajuntaram. A segunda estratégia, eles atacaram não a Josué,
mas a Gibeão. Mas o atacado dessa linha era Josué. Muitas vezes o inimigo, ele quer atacar o marido, mas ele não ataca diretamente o marido, ele ataca a esposa. Muitas vezes o inimigo quer atacar a esposa, mas ele não ataca diretamente a esposa, mas ataca o marido para atacar a esposa. Porque o inimigo entendeu que numa batalha não vale a pena para ele matar a pessoa, mas ferir. Na Segunda Guerra Mundial eles entenderam que não é bom matar, melhor é ferir. Na Primeira Guerra Mundial se queria matar, mas na Segunda Guerra Mundial se feria, porque ferindo um soldado se tirava 3 da batalha, porque 2 teriam que carregar o ferido. E essa é a estratégia de Satanás: ferir Gibeão, para a partir de Gibeão ferir Josué. Só que agora as coisas estavam diferentes. Acã já tinha sido sepultado e queimado, não tinha mais Acã. Agora Josué estava bem. Agora podia vir 5 reis, podia vir mais 2 reis, porque só nessa brincadeira do capítulo 10 aqui foram alguns reis e alguns povos. E não tinha para ninguém. Todos que se levantaram contra Josué, ele botava para baixo, ele matou. Deus era com ele. Meus irmãos, o negócio não é o inimigo nos atacar. O negócio é a gente viver em santidade, para a gente ter autoridade na batalha. Você precisa ter autoridade na luta. E a autoridade vem de uma vida santificada com Deus, de uma vida limpa, de uma vida organizada, de fazer caminhos de volta, de pedir perdão, de liberar perdão. Uma conspiração contra a aliança acontece aqui, porque Josué havia feito aliança com os gibeonitas, e eles não gostaram dessa aliança. Por isso que eles atacam os gibeonitas, para que eles consigam atacar Gilgal, é o lugar da aliança. É uma conspiração direta contra a aliança. E esse é o coração da estratégia dos inimigos, obrigando Josué a sustentar a vida dos gibeonitas. O inimigo estava tentando desmoralizar Israel e destruir os gibeonitas. Nas áreas em que mais fomos vencidos e enfraquecidos pela manipulação, é onde manipulativamente seremos mais atacados. Mais atacados. Por exemplo, casamentos com problemas de manipulação, geralmente provém de manipulações paternas ou maternas. Você olha uma casa onde tem esse problema de casamento no sentido de manipulação. O marido manipula a esposa. Provavelmente que o pai e a mãe dele ensinaram isso. Então ele traz isso de casa. Outras vezes esse homem era manipulado por pai e por mãe. Agora ele está num casamento que ele é manipulado pela esposa. Então são áreas enfraquecidas. E normalmente naquelas áreas enfraquecidas de perseguição espiritual, ali a pessoa é mais atacada ainda. Por isso que muitas vezes uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela pode ir morar numa outra cidade, ela vai ser atacada dessa mesma área. O inimigo ataca ali essa área fraca. Disfunção familiar, sistema familiar manipulativo, agressivo, são áreas enfraquecidas aonde o inimigo continua atacando mais e mais e mais, de geração em geração. Essas bases fracas, sequeladas espiritualmente, vulneráveis, é onde os ataques e os conflitos se concentram, estabelecendo um terrível processo de desgaste e de traumas. Dia após dia, vai desgastando, traumatizando, seja a pessoa individual, ou o casamento, ou a família, ou numa igreja. O ataque aqui é na área fragilizada, onde os gibeonitas já estavam frágeis, aonde Josué já estava frágil, nas áreas de manipulação. Nessas áreas alicerçadas em mentiras,
ou fundamentada com relacionamentos doentios, ou de estabelecimento de alianças com princípios errados, é onde o inimigo concentra os seus ataques. Vamos entender isso, gente. Eu sei que isso não é uma coisa nova, mas é muito importante a gente sentar com toda a humildade e buscar entender essas coisas, amém? E como lidar com as áreas enfraquecidas pela manipulação desses ataques? Então hoje nós vamos fazer aqui a finalização da nossa meditação, já fazendo a introdução da nossa próxima meditação. E nós vamos começar a próxima vez com essa mesma pergunta: como lidar com essas áreas enfraquecidas pela manipulação desses ataques? Isso aqui é para todos nós. Primeira coisa, no verso 6, diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal, onde foi feita a aliança: não retires as tuas mãos de teus servos. Misericórdia, tem compaixão da gente, ajuda a gente, Josué. Não retire as tuas mãos de teus servos. A chave essencial é ter humildade e não demorar em pedir ajuda. Precisa pedir ajuda. A maioria das pessoas só busca uma ajuda quando estão com uma depressão profunda. A maioria dos casamentos só busca uma ajuda quando já está quase em ponto de não poder ajudar mais. Muitas pessoas só vão a um médico quando a doença está muito avançada. Não demore para buscar ajuda. Seja no físico, seja na alma, ou seja no espírito. Não demore para buscar ajuda. Levante as mãos como fizeram os gibeonitas em direção a Josué. Josué é a tipologia do Espírito Santo. E clame: socorro, ajuda a gente. Não se demore em pedir ajuda. Isso é humildade. Humildade é a terra fértil aonde a ajuda floresce. E muitas vezes as pessoas são muito orgulhosas, mas muito orgulhosas. Nós temos aqui nosso irmão psicólogo. É ou não é? As pessoas gostam de buscar ajuda. Quando elas buscam ajuda? Quando já está bem ruim. Mas mesmo assim busque ajuda quando estiver bem ruim. Mas é muito melhor quando você já percebe antes isso, que você busca ajuda. Nós temos na nossa igreja conselheiros que vão colocar você para algum lugar, ou a gente atende você com terapia, ou nós enviamos você para algum lugar, nós colocamos você para um médico, psicólogo ou psiquiatra, mas busque ajuda. Você precisa buscar ajuda. Amém? A maioria das coisas o pastor não pode resolver. Eu não sou médico, não sou clínico geral, mas nós podemos te ajudar de alguma forma. Busque ajuda. É necessário manter-se servilmente na disciplina de lidar com as motivações reprovadas que fazem colapsar os relacionamentos. Sabe aquelas motivações reprovadas que às vezes as pessoas têm? Aquelas ideias reprovadas, sentimentos reprovados. Sabe, às vezes o sentimento falso de culpa. As pessoas às vezes sofrem de culpa, de uma culpa enganosa que não é dela. Eu sinto tanta culpa que o meu filho morreu. Eu sinto tanta culpa que a minha avó lá no norte faleceu. Não tinha nada que você ajudar, mas a pessoa carrega sobre ela uma falsa culpa, e então ela começa com aquela falsa piedade. Isso aqui são motivações reprovadas e filosofias reprovadas. Na maioria das vezes essa culpa não existe. O aspecto mais contundente e poderoso de uma libertação se dá no âmbito e no interior das nossas motivações. Santificar motivações, limpar as motivações e trocar as motivações. Eu termino com Salmo 139, verso
23 e 24, quando o salmista ora dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra aqui, sondar, significa olhar o outro lado das coisas. Tem às vezes lados que nós não conseguimos ver, mas Deus conhece. E quando Ele diz sonda, meu Deus, Ele está dizendo: Senhor, eu não conheço tudo dentro de mim, mas sonda-me, Deus, me mostra, endireita os meus caminhos e santifica os meus pensamentos. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor Deus, pelas provocações desses assuntos que são muito importantes na nossa vida, para que a gente comece a pensar sobre as coisas e a gente comece a alinhar a nossa alma com a verdade. Ninguém pode ganhar uma batalha, uma luta contra a verdade, e nós não queremos padecer, Senhor, debaixo de motivações reprovadas, debaixo de falsas culpas, debaixo de um espírito manipulativo. Vem, Senhor Deus, e restaura dentro de nós, liberta dentro de nós esses 5 lugares, essas 5 cidades, esses 5 reis. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor também nos abençoe em cada uma dessas aulas que nós vamos meditar sobre esse capítulo 10. Em nome de Jesus nós dizemos amém. Amém.